Olá, Igor, tudo bem? Tudo bem, Wayne? Como que você mais está? uma vez. Eu estou muito bem. Estou ansioso por mais uma entrevista. Eu sou ansioso. Uma ansiedade positiva. Uma ansiedade positiva, boa. Para a gente descobrir o que tem aí. E sabia que o pessoal está gostando do Comunicast? Sim, tem várias pessoas comentando enquanto a gente vai conversando aqui, porque o convidado traz, assim, novidades, né? É um outro lado que, às vezes, para quem frequenta aqui a mesma igreja, o mesmo prédio, né? E conhece as pessoas, às vezes, participando somente aqui na frente, gosta de conhecer um pouco mais. Sim, a gente vai falar do tema, mas a gente quer conhecer quem está aqui hoje, né? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ao longo desses encontros, nós temos trazido muitas histórias de conversões, muitos temas importantes também que estão sendo abordados, e hoje não poderia ser diferente. Igor, você quer contar pra gente quem está aqui com a gente hoje? A câmera vai abrir daqui a pouco. Vai revelar? Mas ela tem um nome forte, assim, ó. Thalita Parra, seja bem-vinda. Obrigada! Tudo bem com vocês? Tudo, graças a Deus. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu adorei o convite, fiquei super feliz. Muito obrigada, Wayne, pelo convite. Imagina. Foi um prazer. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ainda mais sobre um tema tão legal, que eu gosto tanto de falar, que é sobre saúde da mulher. Então hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre saúde da mulher, para a gente comemorar o Dia das Mames. Temos uma mamãe aqui com a gente. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre saúde, né? Vamos trocando aqui. O que vocês entendem como saúde? Todo o nosso corpo funcionando direitinho. Isso aí. Um bem-estar, né? Um conjunto, né? Isso aí. Mas, segura aí. Eu sei que você tem um monte de informação para contar pra gente, que você é uma super especialista, né? Palestrante. Mas a gente quer saber um pouquinho de você. Ela tem que contar aí o histórico. Quem é você? A sua formação, o que você gosta de fazer. Compartilhe um pouquinho de quem é a Thalita. Vamos lá. Meu nome é Thalita Parra. Eu sou nutricionista, sou pós-graduada em gestão de qualidade de saúde e sou graduanda no curso de extensão de saúde da mulher do Instituto Ana Paula Pujol, que é um instituto que cuida assim, bastante sobre saúde da mulher, é um instituto bem renomado ali na nutrição. Hoje em dia eu atuo trabalhando na clínica, então eu faço atendimentos clínicos. Também realizo atendimentos online, presencial, sou palestrante e sou consultora também. Então, fico entre todas essas áreas. Hoje eu sou casada, faço parte aqui da comunidade, já tem, 4 anos de casada. Já tem, acho que uns 5, 6 anos. Você frequenta a comunidade? Eu acho que sim, gente. Eu sou horrível pra data. Horrível. Aproximadamente. Vou falar 4 anos, assim, que é pra ter certeza, porque foi quando a gente se casou. Hoje eu sou casada, não sou mãe ainda. Fala o nome do esposo pra ele não ficar bravo. Nelson. Manda um oi pra ele. Um beijo. Agora ele tá em casa, tá jantando. E sou mamãe do Bob, né, meu dog. Mãe de pets, e é isso, assim. E eu amo fazer parte aqui da nossa comunidade. Hoje eu atuo aqui como diretora do Ministério da Saúde, porém ajudo também no Juca, cuido uma parte da Escola Sabatina, junto com a Bruna ali do Juca. E tá sempre bem ativa, assim, a Thalita sempre traz muitos temas bem legais, aborda de uma maneira bem leve, descontraída, as programações, né? Integrando ali os ministérios. Exatamente. Bem legal também. Muito legal. Obrigada. Então, agora vamos a esse tema tão importante que é saúde, né? Saúde no geral, né? Mas especialmente hoje, por conta do mês de maio, não que a gente vá focar somente nesse mês, né? Porque a saúde, ela é para o resto da vida, mas falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, desvendar alguns mitos, talvez, né? Sim. Então você tá aí para isso. E eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, colocar lá nos comentários, a gente pode voltar outra vez. Porque o tema saúde é um tema muito amplo. E principalmente quando a gente fala de saúde da mulher. Nós, mulheres, desempenhamos diversas funções e temos diversas responsabilidades. Nós somos responsáveis pelo cuidado, pelo nutrir, somos responsáveis também pela educação. E por isso que nós, mulheres, precisamos cuidar da nossa principal ferramenta de trabalho. E quando eu pergunto para vocês o que é saúde, tem muita gente que acha que saúde é ausência de doenças, mas não, saúde é um bem-estar completo, físico e mental. E eu coloco ali até um espiritual, porque é importante. Sim. Né? Então, quando a gente olha o corpo humano, e principalmente o corpo da mulher,
é muito legal. A fisiologia da mulher é diferente. Eu trouxe até aqui algumas imagens para mostrar um pouquinho mais sobre alguns pontos que são diferentes entre o corpo feminino e o corpo masculino. Eu vou pedir para o André, será que a gente consegue passar? Não está passando. Direciona para lá, talvez? Que a gente tem uma equipe técnica maravilhosa que resolve rapidinho as coisas. Ah, isso! A Wayne é apaixonada por uma parte dessa equipe técnica. Quando a gente pensa um pouquinho mais sobre o corpo feminino, até ali na primeira infância, o homem e a mulher têm metabolismos energéticos. Então, o que é metabolismo energético? A taxa metabólica, é a forma de guardar gordura muito parecida. Aí, quando chega na menarca, onde a menina tem a primeira menstruação, tudo muda. Ali nessa fase da adolescência, a menina ela começa a desenvolver características mais femininas, como, por exemplo, o aumento de gordura na região glúteo-femoral, o aumento das mamas. E isso já é uma grande mudança no corpo da mulher. Além disso, dessa grande mudança, a mulher ela vai ter 3 grandes mudanças corporais durante a sua vida. A primeira é a menarca, a segunda é a gravidez, se ela engravidar, e a terceira é a menopausa. Então, é importante que a gente converse sobre todas essas mudanças para que a mulher ela se sinta mais protegida durante todos esses processos. A Wayne está grávida, como está sendo, Wayne? Ó, aqui, gente, é uma troca. Como você falou, são muitas mudanças, né? E por mais que a gente se prepare para tudo isso, assim, tenha algum conhecimento, busque, sempre é uma novidade, né? O nosso corpo está em constante transformação e na gravidez, assim, tudo é muito novo. Tudo muito diferente, tudo é muito né? diferente, e tudo muda. Eu não sei se você sabia, mas o homem, ele tem uma quantidade de espermatozoide e essa quantidade se renova. Então, ele descarta e essa quantidade se renova. Nós, mulheres, não. Nós temos o óvulo. Eu até trouxe ali na imagem, olha a diferença de tamanho. O óvulo, ele é todo grande e o espermatozoide é todo pequenininho. Os óvulos da Nina estão sendo formados por você. Tem algumas culturas que acreditam até que a avó materna tem mais responsabilidade sobre os filhos do que a avó paterna. Porque os óvulos da Nina, que vão dar origem aos seus netos, se ela quiser ter filho, estão sendo formados com ela. Então, é importante a gente entender que o corpo feminino, ele é diferente do corpo masculino. E aqui, a gente não está falando de uma forma preconceituosa. Estamos dizendo que a fisiologia é diferente. Deus fez assim. Deus fez assim. Sim. E quando a gente pensa em estrutura corporal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o acúmulo de gordura. Então, nós, homens e mulheres, guardamos gordura de uma forma diferente. Eu vou pedir para vocês e para quem estiver em casa, apalpar a gordura que está aqui atrás, olha. Você consegue pegar essa que está aqui atrás das costas? Isso. Tá vendo como ela é macia? Essa gordura nós chamamos de subcutânea. É uma gordura que a mulher tem mais, diferente do homem que tem mais gordura visceral. Vou fazer isso em casa mais tarde, vou comparar. Você consegue? Tá vendo, né, Denis? Vai levar umas beliscadas. A gente consegue parar e destacar mesmo a gordura quando ela é subcutânea. E a mulher, ela tem mais gordura subcutânea, diferente do homem que tem mais gordura visceral. E isso é um ponto muito positivo para o homem, porque a gordura visceral é uma gordura que ela secreta mais citocina inflamatória, porém, entretanto, todavia, é uma gordura que ela sofre um processo de hiperplasia. O que é hiperplasia? Ela está cheia de gordura, ela vai lá, se multiplica, fica cheia de gordura, se multiplica, fica cheia de gordura, e quando o homem emagrece, ela perde, ela deixa de existir. Provavelmente, o seu marido ele tinha o quê? Mais gordura na região visceral, que é uma gordura que o homem perde muito mais rápido. Entendi. Mas muito mais rápido, porque essa célula de gordura, ela morre. Diferente da nossa. A nossa não morre. E aí, antes falavam-se assim, o homem tem o corpo formato maçã e a mulher tem o corpo formato pera. Hoje em dia, a gente já sabe que não. Existem vários biotipos corporais e existem várias formas da mulher acumular gordura. Eu trouxe ali as 4 principais. Essa primeira é a mulher que guarda gordura na região glúteo-femoral. Essa daqui.
Quando a mulher guarda gordura na região glúteo-femoral, o que acontece? Essa mulher ela tem mais dificuldade em perder gordura, porque essa região ela é menos responsiva. Diferente, por exemplo, da mulher que tem gordura ali mais na região abdominal, a mulher que tem uma adiposidade generalizada, essa mulher ela consegue perder mais peso quando comparada à mulher que tem gordura ali na região glúteo-femoral. Tem também, o último caso, a mulher que tem uma adiposidade mais ali na região visceral, que é a falsa magra. Vocês já ouviram esse termo, falsa magra? Eu já ouvi falar. Falsa magra é a mulher que ela é magra, então ela vai ter um biotipo corporal magro, porém quando a gente vai fazer um exame de bioimpedância ou uma antropometria, o que é antropometria? O que é? Deixa eu explicar também, né? Porque senão fica Traduz. Esses nomes todos, qualquer coisa vocês podem ir me falando. Então assim, a gente tem algumas formas de avaliar a quantidade de gordura no corpo. A forma direta é quando a pessoa morre, aí a gente tira o que é gordura, o que é músculo, tira a água, pesa, porém ninguém quer morrer, né? E aí a gente tem as formas indiretas. São os exames, então, por exemplo, a mulher que vai fazer um exame de ressonância, um exame de raio-x, uma densitometria óssea, ali ela consegue ver a quantidade de gordura que ela tem no corpo. E tem também os métodos indiretos, que são os duplos cegos, nós chamamos, que é a antropometria, que é um aparelhinho que a gente vai apertando e vai sentindo ali o quanto de gordura que tem, e tem a bioimpedância, né? E aí, quando essa mulher ela vai fazer esse exame, a gente vê que ela tem um monte de gordura, um monte e pouco músculo. Essa é a falsa magra, que é esse exemplo da azeitona do palito. É aquela mulher que é toda magrinha, e aí quando a gente vai ver, tem uma quantidade bem grande de gordura visceral, que é a gordura que o homem tem mais, que é a gordura mais inflamatória, porém uma gordura, como eu disse para vocês, que o homem consegue perder, a mulher consegue perder com mais facilidade. E uma outra dúvida que surgiu aqui também, com relação... Quando a gente fala sobre saúde, ou você como nutricionista, a gente já associa tudo com a alimentação, né? Não está errado. Não né? está errado. A gente tem esse caminho, mas, como você falou, é um conjunto. Eu preciso avaliar o conjunto para entender, sei lá, uma especificidade daquele paciente. Mas, às vezes, as pessoas acham que, sei lá, estão um pouquinho acima do peso, é só com relação à alimentação. Então, começam a fazer dietas que hoje aparecem na internet, né, que hoje está de fácil acesso. Eu não vou até o nutricionista, não vou até o médico. Vou fazer a dieta do chá que a minha vizinha passou. Dieta da luz. A dieta da luz? Qual que é a dieta da luz? Da lua. Da lua. A hora que a lua aparece, você para de comer. Aí você come só no outro dia. Difícil, hein? Mas Nunca aí fiz. tem essa associação, né? Então eu vou começar a fazer dieta e, sei lá, ao invés de disso ser o contrário, ou às vezes eu acabo ganhando mais Muitos peso. dão uma volta para depois se convencer que tudo aquilo não deu compensa. certo, para depois chegar numa profissional e falar, Exato. acho que agora eu vou começar do jeito certo. E hoje, com a internet, a gente tem acesso a muita informação boa e ruim, né? Então, assim, qual o seu conselho com relação a isso? Nem sempre está ligado só à alimentação. Claro, nem sempre não. Geralmente não está ligado só à alimentação, né? É um conjunto de fatores, né? Mas qual que é o seu conselho com relação a isso? O que você orienta? Olha, a internet, ela tem mesmo o poder de facilitar muitas coisas. Então, a gente tem muita informação, porém, muita desinformação também. Então, por exemplo, uma dica bem simples. Toda vez que você vê um profissional falando sobre dieta, já não é tão interessante. O melhor mesmo é a gente conversar sobre estratégias. Então, por exemplo, uma estratégia low carb, uma estratégia de um jejum intermitente. E principalmente para a mulher. Nós, mulheres, sofremos uma pressão estética muito grande. Então, assim, é muito complicado. Porque, como eu disse, nós, mulheres, apresentamos uma gordura diferente. E, às vezes, a mulher, ela quer ter ali o biotipo corporal que ela não tem. E é importante essa mulher olhar para o teu corpo com muito carinho e falar, esse aqui é o meu corpo, como que eu posso cuidar dele de todas essas formas? Então, a primeira dica, usou o termo dieta, já Fica um alerta. fica um alerta. Outro ponto, procure bons profissionais e converse com eles. Às vezes você não vai ter condições de pagar uma consulta, porque eu entendo, uma consulta é cara. Mas pergunta no Instagram, dá uma olhadinha, conversa com pessoas que entendam um pouquinho mais, né? Busque opções públicas
Então, vai no posto, conversa com o médico, conversa com o enfermeiro. Todo esse pessoal sabe, por exemplo, a dieta do ovo. A pessoa vai ficar comendo um monte de ovo. Cara, vai aumentar o ácido úrico, sabe? Ou, por exemplo, uma dieta a low carb, a gente diminui o carboidrato, não tira. A mulher que faz uma estratégia low carb sem o acompanhamento é terrível para os hormônios dela, tirando que ela se culpa cada vez mais. E aí a gente fala, hoje em dia, é cientificamente comprovado que existe um ciclo. A mulher, ela entra em uma dieta restritiva, então eu não posso comer nada. Aí ela tem um momento que ela vai acabar comendo, um momento de compulsão, ela come muito, ela se sente muito mais culpada e aí ela volta, faz uma dieta restritiva. Aí ela come, se sente culpada, faz uma estratégia restritiva. Eu acredito que quando foca, por exemplo, em um determinado alimento, de restringir, vai descompensar em alguma outra área. E você disse também que é saúde física, emocional. Então, às vezes, uma dieta, que parece algo muito generalizado, quando você fala estratégia, parece que é personalizado, é um a um. Né? Não é aquilo que serviu para o outro. É a mesma coisa. Se eu trocar de óculos com a Wayne, ela tem um grau personalizado para ela e eu para mim. Então, não quer dizer que porque usamos óculos e podemos usar qualquer tipo. Perfeito. E é isso mesmo. Enquanto as pessoas elas restringem algum alimento e ela vai ter, quem sabe, irritabilidade, não sei se isso acontece, por falta ou presença de algum outro alimento. Assim. Eu não sei se provoca ansiedade. Desculpa interromper. Pode falar. Eu não sei se vocês já viram alguns estudos que mostram a relação do reganho de peso. Então, o que é o reganho de peso? É a pessoa que já perdeu peso e tem um ganho novamente. Com pacientes bariátricos. Então, eu pego e paro de comer, porém, o que acontece? Eu desconto em outra coisa. E aqui no Brasil tem sido muito comum a bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, ela tem muita quilocaloria. E quando eu digo muito, é porque você bebe essa quilocaloria, né? Você não come. Pode ver que você vai tomar uma latinha de cerveja e você não vai comer um pão, você vai tomar 1, 2, 3. E isso tem acontecido, a pessoa tem descompensando. Então, tem essa descompensação. Muito bom. Muito legal. Você pode continuar. Posso continuar? Gente, se eu interromper vocês me desculpem. Não, imagina. Tá? Mas é o nosso bate-papo aqui. É um bate-papo, não tem... Então tá bom, eu vou fazendo perguntas para vocês também. Por isso que é um prazer estar aqui falando com vocês. Acompanho sempre o podcast de vocês, é um projeto muito iluminado, que Deus continue abençoando, assim, que eu tenho certeza que Amém. tem um caminho muito legal. Quando a gente pensa, mais uma vez, sobre gordura corporal da mulher, tem alguns momentos, em algumas situações, em que essa quantidade de gordura é alterada. Por exemplo, quando a mulher tem alterações de insulina. Thalita, o que é insulina? A insulina é um hormônio que faz com que o açúcar que está na célula entre dentro da célula. E aí a mulher que tem uma síndrome do ovário policístico, a mulher que tem um pré-diabetes, até mesmo um diabetes, ela tem uma tendência maior a ganhar peso. Ou, por exemplo, a mulher que tem alterações da tireoide. Então, a gente tem 2 alterações de tireoide, o hiper e o hipotireoidismo. Além de uma doença de Hashimoto, essa mulher também vai ter alteração de glicemia, assim como a bendita menopausa. Eu costumo falar que a menarca e a gravidez, ainda tem muita gente que conversa a respeito desses 2 momentos. Porém, a menopausa, a gente não ouve muito falar. Ninguém chega e fala, olha, um dia você vai entrar na menopausa, existe a perimenopausa. Então, antes de parar a sua menstruação, vai acontecer isso, isso e isso. Ninguém conversa sobre isso. Ainda é um grande tabu. Eu gostei muito do programa que vocês fizeram com a Tainá, de começar a conversar sobre sexualidade, e isso inclui também falar sobre a menstruação. Sim. E quando para a menstruação, as alterações que essa mulher vai ter. Eu trouxe aqui um exemplo. Cada um desses sintomas que tem ali, aumento, redução de dopamina, de serotonina, é uma alteração que essa mulher pode ter durante a menopausa. E ninguém conversa sobre isso. Existe algum preparo nutricional, alguma coisa que a gente sabe que a menstruação, os efeitos da menstruação, as cólicas, chegar na menopausa, algo que vá atenuar algum desses efeitos com relação à alimentação, algumas vitaminas. Então, assim, estou próximo da menopausa, já sei que eu vou sentir um monte de coisa, né? Eu tô longe ainda, mas assim, se falam, é muito calor, não sei o quê, humor,
Tem alguma coisa que possa ir fazendo ao longo da sua vida até chegar nesse momento que possa amenizar esses efeitos? Não que vá cortar, mas vai amenizar alguns efeitos? Ótima pergunta, tem sim. 46% das mulheres chegam na menopausa com sobrepeso e obesidade, então é uma quantidade muito grande. E quando a mulher ela chega na menopausa com sobrepeso e obesidade, ela tem o dobro dos sinais e dos sintomas. Então, assim, é o dobro, é muita coisa. E é importante ressaltar que a menopausa ela é uma condição heterogênea e ela é gradual. Então, o que seria isso? Cada mulher vai ter um tipo de sinal e de sintoma. É igual, por exemplo, uma TPM. Não é toda mulher que tem a TPM. E só um adendo sobre a TPM, eu não sei se vocês sabiam, mas hoje em dia existe o transtorno disfórico pré-menstrual, existe a TPM, existe a alteração pré-menstrual e tudo isso é diferente. Tem mulheres que têm grandes momentos de alteração durante essa fase. Então, tem mulher que perde a qualidade de vida. Então, ela não consegue trabalhar da mesma forma, sente muita cólica. E para essas mulheres tem estratégias nutricionais ótimas. E não só nutricionais, farmacológicas também. Existem alguns procedimentos onde a mulher vai tomar, às vezes, um medicamento para melhorar o humor durante aquela fase. Então, vai tomar ali um clonazepam, vai tomar algum medicamento nesse estilo. Entendi. Então, existem algumas opções que a gente pode ir não só tratando com alimentação, mas com remédios, com outros tratamentos que a gente consiga amenizar esses efeitos que são bem incômodos, né? E sabe o que eu acho muito legal? A gente ter esses momentos de conversa, sabe? Porque cada mulher vai ter uma alteração de sintoma, desde a menarca até a gravidez, cada mulher vai ter. E é difícil a gente falar, olha, é isso aqui. Não, não é. Por exemplo, na menopausa, a gente tem os principais, que são as alterações cardiovascular, entre elas o aumento ali do colesterol, a redução de massa muscular e o aumento da gordura. Mas, gente, isso aí não é via de regra. Eu atendo muita paciente com menopausa, que está passando ali pela fase da menopausa. A gente chama de paciente menopausada. E essas mulheres, elas conseguem sim ganhar músculo, sabe? Mesmo estando nessa fase, mesmo os hormônios estão daquela bagunça. E tem também alteração de pressão e alteração de saúde óssea, né? A alteração ali dos ossos. Vocês sabiam que nós, mulheres, temos mais chances de desenvolver alterações ósseas? Então, a gente tem mais artrite, artrose, osteopenia, osteoporose. Eu costumo falar que é porque a gente trabalha mais, né? Mas... Eu não vou duvidar. Mas assim, depois que você falar um pouquinho da gente, fala um pouquinho dos homens, só pra gente saber mais ou menos o que acontece com eles, tá? Nesse caso, nessa mesa, eu estou em minoria aqui. Tá em minoria. As pessoas que estão nos assistindo vão entender. Mas é muito importante, Thalita, tudo isso que você está trazendo. E fica aqui uma dúvida, quebrar um pouco a explicação. Qual é o público? Eu sei que você atende individual, mas qual o público que te chama para... Ou qual o contexto do público, né, mulheres, que te chamam para palestrar? Aonde que você atinge? São empresas? São grupos de pessoas que estudam enfermagem? Não sei. Me vem aqui à mente alguns cenários, só que você, né, constantemente faz isso, semanalmente faz isso, é teu trabalho. E aonde que a Thalita já chegou? Para quem ela já falou? Londrina somente? Outros estados? Outras cidades? Super legal a sua pergunta. Só para ampliar um pouco mais aqui, e ter também, quem sabe, contatos. As pessoas... Sim. No final, a Thalita vai deixar o contato dela aqui. Deixa o meu contato. E aí, a gente pode até surgir alguns convites. É super legal essa pergunta, porque é um testemunho. Eu comentei com você que eu não tinha nenhum testemunho assim, mas esse é um momento de testemunho. Desde a faculdade, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma criança muito tímida. Só que eu participei dos Desbravadores desde muito novinha. E lá tem o Voz Juvenil. Vocês já ouviram falar sobre Voz Juvenil? Eu não conheço. O Voz Juvenil é um projeto dos Desbravadores, onde eles pegam crianças e adolescentes para pregar na igreja. Rola até um concurso de oratório nos Aventuris. Nos Campuris. Te olhando hoje, eu não consigo imaginar a Thalita tímida. Em silêncio? Super Jamais. tímida. Mas super tímida, completamente tímida. Por exemplo, eu era tão tímida que quem foi falar com o Nelson foi a minha mãe pra mim. Minha mãe que ligou pra ele e falou, então, minha filha tá gostando de você. Ó, já mostra que uma geração, né, do telefone. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim.
minha filha tá gostando de você e ela tá com vergonha de te ligar. E, ó, eu era muito tímida, muito, muito tímida. E ainda sou, dependendo do assunto, dependendo da situação, ainda é muito difícil. E aí... tudo tem um propósito, né? Tudo. Porque, e a igreja, gente, não é porque a gente aqui é da igreja não, mas prepara tanto, o famoso quem sabe faz ao vivo. A instituição religiosa. Te coloca em situações para pregação, para voz juvenil, para você ministrar aqui o louvor, passar uma carta missionária, que é o Informativo Mundial das Missões. Sim. Então, tudo isso começa desde pequeno. As pessoas que têm, às vezes, um certo receio, eu vou, mas o meu filho, que é pequeno, vai ficar fazendo o quê? Tem uma salinha para ele. Sim, onde ele vai ser desenvolvido de diversas áreas. E aí eu comecei a fazer parte dos Desbravadores, e os Desbravadores me colocou para pregar. E para mim foi uma novidade. E lá na minha igreja de Marialva, porque eu sou de Marialva, eu preguei algumas vezes, junto com os meus líderes, foi algo assim muito legal. Eles me ensinaram mesmo a falar, né? O que falar, como falar, tom de voz. Minha voz é muito aguda, né? Então, às vezes, vai falar alto demais, agudo fica ruim. E aí, quando eu comecei a namorar o Nelson, a gente não tinha um lugar para onde nós iríamos morar. Então, ou ficaríamos em Marialva, em Maringá, ou Londrina. E quando a gente foi para casar, ele já trabalhava aqui, eu estava fazendo estágio lá, minha área sempre foi uma área hospitalar. Essa questão de atender era uma novidade, na verdade eu não gostava de atender, vou falar bem a verdade para vocês. Eu descobri amor no atendimento, então foi Deus mesmo que falou, olha, vem cá. Foi direcionando, né? Assim, de uma forma maravilhosa, uma forma que eu não esperava. E aí comecei os atendimentos, vim para cá, comecei os atendimentos. Na verdade, antes procurei emprego na minha área. Eu tenho um currículo muito bom, assim, então tenho artigos publicados e mesmo assim não consegui, e era algo muito ilógico na minha cabeça. Tinha cartas de recomendações dos meus professores, tinha carta de recomendação da Nutri, do hospital que eu fazia estágio, então tinha várias cartas de recomendação e não arrumava emprego. E aí trabalhei na Macrovida, 3 anos, que foi um lugar muito legal também para mim. E trabalhando na Macrovida, eu comecei a desenvolver atendimentos clínicos e também a consultoria empresarial. Hoje eu atuo junto com a Mind Room, a Central de Bem-Estar, então a gente dá consultoria empresarial e também sou palestrante por eles e pelo Sescope. O Sescope é um serviço que atende cooperativas. Então, ele vai para cooperativas. Hoje, eu tenho no meu currículo a Integrada, que é uma cooperativa assim, bem grande aqui. É uma cooperativa que me abraçou muito, tive assim, ótimos contatos. E lá eu trabalho com o núcleo feminino. Então, eu vou para várias cidades, Cambará, Açaí, Ubiratã, que é muito legal, Guaíra, Goiôerê. E fui também para Coaçu, que daí lá é outra cooperativa também super legal, também trabalhando com as mulheres de lá, com o núcleo feminino. Aí para lá, gente, eu não lembro muito o nome das cidades, mas é Francisco Beltrão, São João, mas foi muito legal mesmo. Que bom, muito, assim, acredito que enriquecedor, porque cada vez que surge uma palestra, é um bom número de pessoas que estão ali e orientado em massa. É um bom número e, assim, para mim, que tinha muita dificuldade de falar, eu vejo que é a atuação do Espírito Santo. Porque quando surgiu essa oportunidade para mim, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar, porque eu não vou conseguir falar, vai dar tudo errado, e eu vou chegar lá e vai dar super errado. Sabe quando você já tem a certeza que vai dar super errado? E Deus foi guiando de uma forma maravilhosa, e hoje eu vejo todo esse trajeto que eu tive que fazer. Então, desde os desbravadores até a recepção lá na minha igreja, eu fui diretora da recepção. Toda uma preparação, né, que influenciou diretamente no seu profissional, no meu profissional. E eu fiquei muito perdida quando eu vim para cá, porque eu queria muito voltar a atuar na minha área hospitalar. E hoje eu vejo que eu não seria feliz ali. Eu vejo que Deus tinha planos maiores. Como eu comentei com vocês, Deus me deu a oportunidade de falar algumas vezes dentro de uma paróquia, sabe? São lugares que é muito difícil para um pastor chegar. Então, hoje a minha oração é, Senhor, que eu seja um instrumento teu, que o Senhor fale através de mim, principalmente sobre um assunto que é tão importante, que é sobre saúde. A Igreja Adventista tem uma responsabilidade. Nós temos uma verdade de saúde que nós não falamos. É uma verdade que tem muita gente de fora comentando sobre e nós não falamos sobre saúde.
Por isso que é importante. Nós tivemos aqui na nossa igreja o Janeiro Branco, Fevereiro Branco, onde a gente conversou um pouquinho mais sobre saúde mental. A gente teve ali 3 psicólogos, a Tainá fez parte. Agora nós teremos a Feira de Saúde, teremos também um encontro para as mães tentantes, gestantes com a Camila, né? Teremos ali também alguns projetos, por exemplo, falar sobre menopausa. A gente vai dar um curso culinário, então a gente já tem ali alguns projetos rolando ali, que é importante a gente falar sobre saúde, em especial sobre a cultura adventista. E lembrando que não é voltado somente para o público da comunidade. Você Sim. que é de Londrina, que nos assiste, surgindo o convite nas redes sociais, no Instagram da comunidade, você pode sim fazer parte, né? Fique atento às inscrições, se informe e também venha com algum amigo. Sim. E assim você pode tornar aí, quem sabe, esse conhecimento um pouco mais aprofundado. Porque geralmente as pessoas que procuram porque já têm uma predisposição para isso. E elas continuam se fortalecendo nesse conhecimento, nessa área, né? E é super importante falar que aqui a gente tem profissionais capacitados, porque muitas vezes, hoje, como a gente fala muito sobre saúde, tem muitas informações que não têm qualidade nenhuma. Então, por exemplo, nós teremos a Camila, que é uma nutri conceituada, doutorado, especialidade, sabe? Ela é especialista em saúde da mulher para falar sobre materno, sobre nutrição materna para as mulheres tentantes, gestantes, lactantes. Eu sou especialista em saúde da mulher. Então, qualquer dúvida que esse pessoal tiver, eles podem vir falar com a gente. Temos a Stephanie, que é médica, temos a Elaine, temos várias enfermeiras aqui. Então, aqui é um lugar que a gente vai ter informações de qualidade, né? Não vai ser informações incorretas. Quem sabe futuras convidadas, né? Para estar aqui com a gente. Com certeza, ela já deu várias opções aí. Tá gravado. Vocês têm alguma dúvida sobre o perfil alimentar das mulheres? Vocês já perceberam como a mulher se alimenta diferente do homem? Você fala, talvez, em quantidade? Em quantidade, em qualidade. Hoje em dia a gente já sabe, é comprovado cientificamente que a mulher, quando a gente pensa em alimentação, ela tem um perfil diferente do perfil do homem. A mulher, ela pode ter 2 perfis alimentares. O perfil beliscador, que é aquela mulher que fica beliscando, e tem o perfil hiperfágico. Vocês já ouviram falar do perfil hiperfágico? Normalmente o homem se alimenta de forma hiperfágica. O que seria isso? Ele precisa sentar e comer uma grande quantidade. E isso é diferente. Essa é uma diferença bem grande, assim, de alimentação. O homem também, ele consegue se manter saciado um pouco mais, né? Mas isso, claro, gente, tudo que a gente está falando aqui é importante a individualidade. Sim, né? Não é algo Não é algo completamente geral. Né? Isso. E isso também é importante quando a gente fala sobre hormônios, sobre alimentação, sobre suplementação, né? Hoje em dia, gente, vocês já perceberam como hoje em dia nós temos tanta informação sobre suplemento de forma enganosa? Sim. Que caos que fica, de fácil né? acesso, né? Assim, Uma briga de marcas. Uma briga de marcas. Quando a gente pensa em saúde da mulher, existem vários suplementos super legais. Super, por exemplo, o ômega 3. E assim, é uma empresa falando que o ômega 3 dela é melhor. Então tem uma que fala, outra que fala assim, a outra que fala assado. E vira uma briga, né? Vira um desentendimento dentro das farmácias. Que hoje a gente tem muitos representantes virtuais, né? Os representantes das empresas, assim, os influencers, né? Pessoas que realmente divulgam marcas, divulgam produtos, é o trabalho delas, né? Mas por esse excesso de informação a gente tem que tomar cuidado, né? Como você falou, hoje a gente tem um suplemento aqui, uma vitamina aqui, que é isso pra cá, e aí você começa a abarcar tudo isso e tomar. Isso muitas vezes pode fazer mal, né? Porque você não sabe de fato qual a sua especificidade, o que você precisa, porque você falou do individual, né? É importante falar que isso não é geral. Então eu preciso entender, Igor, o que você precisa, Thalita, o que você precisa para eu entender como você se alimenta, que horas você dorme, você pratica exercício, e não só dar aquela pílula mágica, né? Por isso as consultas, né? Exato. Senão, mas fazia hoje em só dia, um script, todo mundo copia geral, isso daqui, né? pode seguir. Por isso, então, das consultas. Mas hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas elas estão se consultando com o YouTube, né? Assim, no sentido, eu falo,
que seja errado, né? Mas assim, qualquer informação eu trago para minha vida como e se coloco fosse uma em verdade prática. absoluta. Ou pega um diagnóstico, corre lá no Google para saber o que é aquilo e fica como verdade antes do médico Isso é dar o seu verdade. parecer. Gente, isso é um caos, vocês sabiam? Na consulta, As isso pessoas é um caos. adoecem mais, eu acredito. Adoecem É muito verdade, mais. Igor. Porque assim, a gente já é mais ansiosa, né? E aí você já cria um monte de problemas que não existem. Acho que eu tô doente disso, que eu tenho isso, que tenho aquilo, né? Porque o sintoma é muito parecido. O sintoma é muito parecido. Ou então, acho que eu não posso comer aquilo porque eu tenho certeza. Um exemplo clássico é o ovo. Ah, porque o ovo não pode comer porque altera o colesterol. Não, o ovo não altera o colesterol. O ovo ele tem colesterol, só que dentro dele tem propriedades que impedem a metabolização desse colesterol. Então, não é bem assim, né? Tudo precisa ser estudado, precisa ser levado em conta a individualidade dessa pessoa, a questão genética. Hoje em dia nós conversamos muito sobre genética e sobre epigenética. O que é epigenética? Epigenética é a forma como o ambiente modifica os seus genes. Então, é algo também super legal. Uma dúvida que eu tenho, acredito que você já tenha ouvido essa pergunta, uma pessoa que é intolerante a um determinado alimento, com um tratamento ela pode se tornar sem essa intolerância ou isso fica para a vida toda? Por exemplo, descoberto lá como bebê não consegue, não pode, né? Ter a banana amassada ali comendo. E jamais essa criança vai comer alguma coisa que tenha banana. Isso muda ou fica para a vida toda? Depende do tipo de alteração. Hoje em dia a gente já sabe que tem as pessoas que têm uma sensibilidade, uma alergia, uma intolerância e tem algumas pessoas que têm uma doença que não pode. Por exemplo, a doença celíaca. A pessoa que tem a doença celíaca, ela não consegue digerir. E aí o que acontece? A saúde do sistema imunológico vai lá para tentar atacar esse alimento e acaba atacando o próprio corpo. Por isso que a gente fala que ela é uma doença autoimune. E aí o intestino, que é cheio de viscosidades, assim, parece uma escova, a gente fala que ele tem uma borda de escova, ele começa a ficar reto e a pessoa não consegue metabolizar e nem absorver. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma alergia. Depende, tudo vai depender de como vai funcionar o seu sistema imunológico. Às vezes você pode deixar de ter uma alergia. Por exemplo, a criança, às vezes, ela vai receber o diagnóstico que ela é APLV, alérgica à proteína do leite de vaca. Você pode ir apresentando aos poucos, dependendo da estratégia, né, esse leite de uma forma acompanhada, porque é muito sério, né? Diferente de uma doença celíaca que você não vai mostrar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade, né, ao leite. Mais uma vez, eu vou usar sempre o leite, porque o leite ele é o mais fácil. Nós temos todos os níveis do leite. Eu tenho uma sensibilidade ao leite. Olha, mas eu como tal queijo e não me faz mal. Então, tudo vai depender do alimento, tudo vai depender do seu sistema imunológico, porque o intestino ele é muito grande. E falar sobre intestino, gente, aí é uma outra conversa. Por exemplo, nós mulheres temos um intestino diferente do homem. Nós, mulheres, produzimos menos serotonina. Primeiro, que eu já vou comentar para vocês que existem vários hormônios que são produzidos no intestino. Entre eles a serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer. E para a gente produzir serotonina, precisamos do triptofano, que é um aminoácido que é encontrado na alimentação. Então, para o pessoal ali que é muito ansioso e quer ter uma sensação ali de prazer melhor. E quando eu digo prazer, eu estou dizendo prazer na vida. Sabe quando você está mais de saco cheio, mais cansado? Então, você às vezes só precisa produzir mais serotonina. Olha só. Uma maneira simples, né? Sim. Mas sem conhecimento, Não a tem gente não como, sai do né? lugar. A melatonina, por exemplo, é outro hormônio que é produzido lá no intestino. Então, a mulher, quando ela tem alteração intestinal, ela não vai ter uma boa produção desses hormônios. Então, é importante saber. E quais são essas alterações? Gente, tem várias. Tem várias alterações intestinais, várias. E hoje em dia, falar sobre intestino, tem gente que acha que é tomar probiótico. E não. Nós temos os alimentos pré-bióticos, que são os alimentos da bactéria, e os probióticos. Não recomendo ficar tomando probiótico assim à torta e à direita, não, tá? Isso é tudo orientado, né? Tem. E um detalhe também importante sobre o probiótico é que tem muita gente que acha que Yakult é probiótico ou que Active é probiótico. E não é. O Yakult tem uma quantidade muito pequenininha de probiótico. Quando a gente pensa em probióticos bons para cuidar ali do intestino, a gente fala de várias cepas, né? O que seriam cepas? São famílias de bactérias. Então, não é só ir lá e tomar o Yakult. Então, ó, fica a dica.
que mais que temos aqui, Thalita? Vamos voltar então a falar um pouquinho mais sobre a mulher. Trouxe aqui algumas dicas sobre cada perfil alimentar. A mulher que tem um perfil alimentar mais hiperfágico, ela tem que consumir alimentos que têm um volume maior e uma densidade calórica menor. Uma dica para essa mulher é usar a chia com suco de uva, né, antes de se alimentar. Diferente da mulher que é beliscadora. Essa mulher que é beliscadora, ela precisa entender qual tipo de fome que ela está sentindo. Ela está sentindo uma fome física? Thalita, o que é uma fome física? Fome física é a fome que o nenenzinho chora. Pô, tô com dor de cabeça, tô sentindo que o meu humor alterou, tô com uma leve azia. Isso é fome física. Não tô falando que é para desmaiar, mas você precisa entender quando você tá com uma fome física. É uma fome emocional? Tô comendo porque eu tô irritada, tô comendo porque eu estou estressada, ou é uma vontade de comer? Eu tô comendo porque eu tô sentindo um cheiro, tô comendo porque esse alimento me lembra algo. Então é importante a mulher entender qual é o perfil dela e como ela vai tratar, como ela vai cuidar desse perfil alimentar que ela possui. Além disso, a mulher, ela também pode apresentar ali algumas vontades. Gente, o que eu mais recebo na clínica é aquela mulher que chega pra mim e fala assim: eu tenho muita vontade de comer doce, mas o meu problema é o doce. E aí eu trouxe algumas dicas bem práticas e simples para caso alguma mulher esteja nos ouvindo. O que ela pode fazer para melhorar essa questão? Primeiro, é consumir alimentos amargos e alimentos azedos. Então, o que seria isso? Ela vai comer um chocolate, opta sempre por um chocolate mais amargo, um alimento azedo. Coloca bastante limão nessa salada. Comer bastante fibras e proteínas. Muitas vezes nós pensamos que proteína é só carne, mas não. Ovo, leite, ervilha, lentilha, grão de bico. Essa mulher precisa fazer um exame de sangue. Às vezes ela vai ter ali uma deficiência nutricional. Ela pode estar com uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de vitamina B6. Essa mulher precisa cuidar do intestino. Às vezes falta o quê? Serotonina, que era aquilo que a gente estava conversando. Como ela tem uma baixa produção de serotonina, então ela tem uma baixa produção do hormônio do prazer, do hormônio que dá aquela sensação de bem-estar, o que acontece? Ela fica sempre procurando através da alimentação. Tem também a mulher que ela não consegue saborear o doce com calma. Então ela vai comer... E aí come um atrás do outro, né? Atrás do outro. Aí você pergunta, quantos docinhos você come numa festa? Ai, não sei. Não sei quantos que eu como. Só como. Ela não consegue nem saborear. Além disso, entender a causa, o porquê desse doce, por que ela está comendo. Às vezes, é só uma forma de sanar uma emoção. Eu trabalho muito com mulheres e, por isso, hoje a gente consegue confirmar, e já é provado cientificamente, que nós temos algumas janelas. A janela das 4 até as 8, que é aquela que ela chega em casa, está cansada, ela não está com fome, mas ela precisa mastigar, ela precisa colocar alguma coisa para dentro. Essa é a janela que a mulher acaba comendo um doce, acaba beliscando. Tem mulheres que partem para bebida alcoólica, tem algumas pacientes que passaram pela bariátrica e, nesse momento, elas vão beber. Por isso que dizer, né, que você não pode ir ao mercado com fome, né? Porque você vai comprar um monte de coisa que você quer comer naquele momento, e na verdade nem é, né? Isso é mesmo. uma frase, assim, popular, mas é a verdade. Você falando isso, agora, assim, às vezes chega, sai, passa para comprar alguma coisa, compra um monte de coisa, menos aquilo que realmente era necessário, e aí você começa a comer e fala, já enjoei, talvez. Não quero mais. Só para saciar aquele momento. E tem muito daquilo, né, que é a geração aí que a gente está vivendo com o celular na mão. Antes Sim. O problema era a TV, né? Comer em frente à TV. Mas hoje em dia a pessoa baixa a cabeça aqui, né, mexendo no celular, e isso já vai transformando toda, acredito que postura, né, que vai atrapalhar na forma de deglutição. Deglutição. É. Aprendendo umas palavras aqui. É super importante que a gente se concentre mesmo para comer. A gente precisa entender que está comendo. Hoje em dia, a gente sabe cada vez mais que o nosso corpo ele é regido através de hormônios. Então, por exemplo, se você sente fome ou se você sente saciedade, são 2 hormônios, leptina e grelina. Então, esses 2 hormônios estão ali atuando na sua saciedade. Se eu durmo mal, esses 2 hormônios desregulam. Se eu não paro e penso, olha, eu estou comendo, se meu olho não manda informações para o meu cérebro, ó, tá comendo, tá vendo? Ó, é esse tanto aqui. Tanto que, às vezes, eu vou na consulta perguntar para o paciente, olha, quanto que você coloca no prato? Ai, menina, nem lembro.
Não, você tem que saber o quanto que você coloca, aquilo que você está comendo, como que você tem comido, né? O processo de mastigar é super importante, super, super importante, até mesmo para a digestão. Mais uma vez, pensando na mulher que já tem problemas digestivos, né? O intestino da mulher, ele é diferente do intestino do homem. E quando eu digo diferente, não é diferente de estrutura. É só uma questão hormonal. A mulher tem um intestino mais sensível. E aí, às vezes, vai ter uma mulher que vai falar pra mim, Thalita, mas meu intestino é 100%. Ótimo. Às vezes, você vai ter um intestino até mais saudável que de um homem. Mas a grande maioria das mulheres tem um intestino mais sensível. Olha só, muitas informações aí pra gente rever algumas coisas, alguns comportamentos, né? E ter mais informações para nossa qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu costumo falar que desde quando Deus me apresentou essa área de comportamento alimentar, como eu falei para vocês, a minha área era muito mais uma área hospitalar, eu peço para Ele que eu seja um agente de transformação. Então, que Ele me guie, que Ele me use, né? Que eu seja esse agente que vá levar, sabe, o Espírito Santo para fazer essa mudança, essa transformação. E de verdade, eu acredito que aquilo que nós comemos influencia de forma direta quem nós somos e como vivemos. Não tem como a gente pensar que não. Se vocês olharem a minha logo, ela é formada pelo grão. O grão, ele é a base da nossa alimentação. Ele fornece carboidratos e proteínas. Também tem a folha e tem também o fruto. Quando a gente pensa no grão sendo plantado, o que esse grão gera? Frutos, que são os resultados. E a folha mostra a relação da simplicidade, da delicadeza. E juntando esses 3 símbolos, eu formo uma asa de uma borboleta, que é um símbolo de transformação. E quando a gente pensa em transformação alimentar, não é parar de comer tudo, não. É uma transformação simples, delicada, assim como uma asa de uma borboleta, sabe? E é algo criado por Deus. Eu acredito de verdade que aquilo que nós comemos influencia quem nós somos e como vivemos. E por isso, eu tenho, assim, muita fé naquilo que eu faço, sabe? Antes da gente pensar em grana, em dinheiro, a gente tem que pensar, por que a gente faz isso? Por que é feito? Nós somos agentes transformadores, né? Influenciadores também. Influenciadores. Essa semana, na verdade, ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente que ela estava me relatando que ela emagreceu 13 quilos. E eu fiquei super feliz, né? Um ótimo resultado. E ela falou, Thalita, mas eu não estou feliz porque eu emagreci esse peso. Eu tô feliz porque meu marido conseguiu me pegar no colo. E esse era um sonho que eu tive. Olha só. Esses resultados são, valem muito a pena. Quer ver um outro exemplo? Quando um paciente, eu não atendo mulheres grávidas, como você sabe. Quando uma paciente que foi minha paciente falou, Thalita, eu tô tendo uma gravidez muito tranquila, não tô tendo que fazer nenhum exame, porque a minha diabetes foi solucionada antes de eu engravidar. Né? O meu peso, olha, eu estou conseguindo manter um bom peso, isso está sendo super importante, não estou precisando tomar nenhum suplemento, meu obstetra não passou nenhum suplemento, porque nós fizemos um acompanhamento. Então, tudo isso vale muito, muito a pena. É algo, assim, que deixa meu coração, assim, cheio de gratidão. É a tal da mudança do estilo de vida, né? E se a alimentação não fosse tão importante, Deus não teria reservado praticamente um livro falando sobre as restrições, aquilo que pode, não pode. E a Bíblia é a nossa fonte. Então, através da própria história da criação do mundo, né, é citado ali os alimentos, as árvores frutíferas, tudo isso. E se a gente pensar, não foi a maçã, né, mas foi uma desobediência, mas veio pela alimentação. Sim. Olha só. Sim. A gente pode tanto obedecer e tudo bem, quanto desobedecer e vai tudo mal. Eu costumo falar que o hábito alimentar, ele vai gerar resultados, sendo eles bons ou ruins. Quer você queira, quer não. Então, assim, o que eu tô comendo hoje vai influenciar. E, normalmente, as alterações que surgem, né, as doenças crônicas não transmissíveis que têm uma relação com a alimentação, elas surgem de uma forma muito discreta. Então, por exemplo, uma diabetes. É muito raro o paciente que chega lá e descompensou demais e já chega tendo que tomar ali insulina. Normalmente, a pessoa vai lá, faz um exame de sangue, vê que deu alterado e ela fala, nossa, estou com diabetes. Ou estou com alteração no colesterol. Está vivendo a vida normalmente. Então, aquilo que a gente come vai sim afetar, quer você queira, quer não. Sim. Então, é importante que a gente cuide hoje, né?
essa questão do hoje também é muito importante falar, porque a nossa língua tem papilas gustativas. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou poder comer nenhum alimento com muito sal, nem muito açúcar. Na sua velhice você também não vai poder comer. Entendeu? Você nem vai sentir. Conforme a gente vai envelhecendo, a papila gustativa vai ficando gasta, entre muitas aspas. Né? Por isso que o idoso, ele normalmente come uma comida com mais óleo, com mais sal. Porque a papila gustativa tá ali toda, mais uma vez, entre muitas parentes, gasta. Então, o que você prefere? Cuidar hoje, evitar uma doença ou depois? E o outro adendo também, comida saudável não é comida ruim. Se você está comendo uma comida saudável que é ruim, você está comendo errado. Eu me lembro de cursos que a igreja oferta, como parar de fumar. Como parar de fumar. E trabalhei, não sei se vocês já trabalharam assim, como staff, como ajudante do pastor ou do palestrante que está ali. E eu me lembro que cada um era responsável por um grupo de pessoas para você ficar ali no incentivo, na motivação. E as pessoas que iam deixando de fumar, elas diziam, nossa, esse alimento agora tem sabor. Olha só. E você me fez lembrar por conta da papila gustativa. Papila gustativa. Isso. E eles aí tinham um ganho de peso, né? Porque agora estavam sentindo o sabor dos alimentos, mas eu me lembro que muitos saíam muito felizes porque tinha prazer e não era o cigarro, né, que estava dominando mais a sua vida. Aí, aquilo que você disse, descompensa de um lado, compensa do outro. E é importante a gente buscar esse equilíbrio, né? Lembrando que eu costumo falar para os meus pacientes que a gente busca o equilíbrio sem acreditar que ele exista. Por quê? É muito difícil a gente ter um equilíbrio completo sobre a alimentação. E eu acho super importante falar aqui, porque quando a gente pensa em alimentação saudável, não é você ir no aniversário e levar tua marmita para comer lá, não é nunca mais comer um hambúrguer. Não é isso. Você vai comer com equilíbrio. Então, você vai no aniversário, você vai comer o bolo. Você vai num casamento, você vai comer o bolo. Claro que se você não tiver, por exemplo, questão do bolo, uma doença celíaca, né? Ou, por exemplo, se você não está com nenhuma restrição e tudo mais. Mas, no geral, você pode comer. Mas precisa comer o bolo inteiro? Não precisa. Ter né? esse autocontrole, né? E é um hábito que vai de pouquinho em pouquinho se formando. Quando você vê, você já não tinha aqueles mesmos comportamentos de antes. E você fala, nossa, tá tudo certo. E quando a gente pensa na mulher, Wayne, eu acho muito legal que a mulher ela é um agente de mudança dentro da casa dela. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Ela muda a alimentação dela, ela muda a alimentação da família. Então, ela é o agente de transformação dentro da casa dela. Então, a família começa a comer de uma forma mais saudável, de uma forma menos intuitiva e mais, olha, o que eu estou comendo, para que eu estou comendo. Eu gosto de colocar para o meu paciente desenvolver autonomia alimentar. Por que ele está comendo? Ele está comendo só para... Não, ele está comendo porque ele quer manter o corpo dele saudável. Tem uma função esse alimento. Então, é super importante esse aspecto também. Muito legal, Thalita. Vamos voltar para a saúde da mulher? Vamos, estamos falando e trazendo as perguntas, né? Fiquem à vontade. Eu trouxe também uma lista do que comer, porque muitas vezes as mulheres chegam para mim e elas sempre perguntam, né? Thalita, mas o que eu vou comer? Não pode comer arroz, porque tem carboidrato. Não pode comer feijão, porque feijão fermenta, altera o ácido úrico. Não pode comer o frango, porque o frango tem hormônio. Não pode comer lentilha, grão de bico, não pode comer vegetais, porque tem agrotóxico. E aí, o que a gente vai comer? O que vai comer? Responde pra gente. Gostei da cara da Wayne. E agora? É muito engraçado, porque a gente precisa comer alimentos bons, mesmo com todas essas alterações. Por exemplo, o arroz, ele não é o grande vilão, né? O que a gente precisa comer? O que tem que ter no nosso prato? Muitos alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, principalmente pensando na saúde da mulher. A mulher, ela tem já uma alteração de cortisol, que é o hormônio do estresse, e por isso ela precisa de ter ali uma alimentação mais anti-inflamatória, mais antioxidante, precisa ter flavonoides. Thalita, o que é flavonoide? O que é um composto bioativo? É a cor. Às vezes eu faço recordatório alimentar, às vezes não. Todas as consultas eu faço recordatório alimentar dos meus pacientes. De manhã é um pão com café e mais nada. Na parte do almoço é um arroz, feijão, uma carne, se tiver um tomatinho. Na parte da tarde é um bolo de pote, um salgadinho, uma bolacha. E na janta é um macarrão ou às vezes um repeteco do almoço, um arroz, carne e salada.
Arroz, feijão e carne, desculpa. Cadê a cor desses alimentos? Então, a gente precisa colocar cor, precisa colocar compostos bioativos. Não é só para ficar mais bonito. Por exemplo, quando a gente pensa na cenoura, a cenoura tem um beta-caroteno, que ajuda na saúde da pele, ajuda na saúde da visão, né? Então, tem muito aquilo que a gente pode fazer extra. A mulher, ela também precisa ter uma alimentação rica em magnésio e em fibras. Como eu disse para vocês, o intestino da mulher, ela funciona de uma forma diferente. A mulher também tem que consumir grãos, tem que consumir sementes. Eu gosto muito da linhaça para a saúde da mulher. O ômega 3, nós temos 3 tipos. Na verdade, não são 3 tipos, nós temos 3 compostos dentro do ômega 3. O EPA, o DHA e o ALA. O EPA é o que vai fazer bem lá para a saúde do nosso coração. Então, se você está com problema de colesterol, de triglicérides, tem que escolher um ômega 3 que seja rico em EPA. O DHA, que vai ajudar ali na memória, na concentração, e tem o ALA. O ALA, ele é um composto do ômega 3, que ele é encontrado somente na linhaça. Não somente, mas mais na linhaça, na chia, não é encontrado nos peixes. E ele ajuda muito nas questões hormonais da mulher. A gente encontra ele também bastante no óleo de borragem, no óleo de prímula, que muitas mulheres tomam até mesmo na gestação, no pós-parto, para dor mamária, mulher que tem cisto no seio, mulher que tem mioma. Então, tem também muito da nutrição para esses casos, sabe? A mulher também tem que consumir alimentos fontes de cálcio. Thalita, quais alimentos que são fontes de cálcio? Eu gosto muito do leite. Vai comprar aquele leite de caixinha que tem um monte de conservante, de corante? Não, né? Busca um leite de uma marca um pouco melhor, né? Aqui em Londrina, nos mercados, a grande maioria vende o leite Trevisan, que é uma marca muito boa. E a gente não é pago, né? Vamos colocar aqui. Não estamos sendo patrocinados por ninguém. Não é um momento merchan, é orientação. Isso. Mas tem outros leites também, né? Então, só olhar ali os ingredientes. O que está escrito? Olha, tem isso, tem aquilo. Né? Então, é importante a gente saber. E além de reduzir açúcar, álcool, e aqui eu acrescento também a cafeína, né? Que é super importante ali para a saúde da mulher e na saúde também de todos, né? Que aqui a gente está focando um pouquinho mais sobre a saúde da mulher por conta do Dia das Mames. Então, pratos mais coloridos. Muito mais colorido. É engraçado porque quando a gente fala da introdução alimentar, né? Só trazendo um exemplo, a gente fala daquele prato colorido, de apresentar os sabores para a criança. Claro, ela está, como o próprio nome fala, está sendo introduzida ao mundo alimentar. Mas parece que a gente vai perdendo isso aos poucos, né? A gente orienta o nosso filho a isso, mas a gente mesmo às vezes não se alimenta disso. Né? Então a gente tem que continuar, né? Verdade. Tem muitos pacientes que começam a melhorar a alimentação a partir da alimentação dos filhos. Sim. Assim, nem gostava de comer aquele alimento, aí tem que provar por conta dos filhos. A gente tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Nossa, maravilhoso. Tem aqueles vídeos que a gente vê hoje, né? Come alface, mas dá alface para criança, mas tá lá escondidinho comendo seu chocolate. Isso é muito importante a gente pensar, né? Que tem que ter cor. Hoje em dia a gente fala muito sobre os punks. Vocês já ouviram falar sobre os punks? Os punks são plantas alimentares não convencionais. Então, são alimentos que a gente sempre comeu a vida inteira. Então, por exemplo, a azedinha, o hibisco. O hibisco a gente faz chá, a gente usa para temperar salada. Ora pro nobs. São punks, que são plantas que dá muito. Então, a pessoa planta, ela rende um monte. Por isso que ela é confundida com a erva daninha. E aí, o que acontece? O pessoal não sabe mais como comer e acaba deixando de comer. Muito legal. Vamos pensar agora sobre... Eu trouxe aqui alguns exemplos de alimentos antioxidantes, que são... Porque muitas vezes a gente pensa em alimentos antioxidantes e pensa em blueberry, cranberry. Não, gente, beterraba, amora, cenoura. Não precisa ser aqueles alimentos carérrimos. Não. Aqui trouxe também... Opa! Que tá falhando aqui. É que normalmente eu falo um pouquinho mais sobre esse alimento, mas eu acho que nós estamos corridos por conta do tempo, né? Mas trouxe aqui também outros exemplos, como por exemplo a goiaba, a maçã, o chá verde, a alcachofra, né? Só lembrando que o chá verde, gente, não é para tomar 2 litros, é uma xicrinha, tá? É bem pouquinho. E trouxe também aqui algumas informações sobre os suplementos que são importantes para a saúde da mulher.
Um bom ômega 3. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre marca. Porque quando a gente pensa em saúde, eu gosto de dar sempre dicas práticas. Porque é muito fácil eu chegar aqui falando, mas tem que comer antioxidante. Mas tá, o que é? O que é? Pra onde vai? Tem que tomar um bom ômega 3, tá? Qual é? Então, primeira coisa, quando você for escolher um bom ômega 3, tem que olhar a embalagem. Tem que ser uma embalagem que não passe luz. Depois você vai olhar se tem o selo IFOS, que é um selo de qualidade internacional. Olhou, tem esse selo, aí você vai pensar, eu quero um ômega para o coração, para a memória, um que tenha EPA, um que tenha DHA, escolhe e a partir desses indicadores você vai escolher o seu melhor ômega 3. Trouxe 3 opções, um da Essential, um da Equalib e um da Vitafor, que são marcas assim bem legais, mas também existem muitas outras, tá? Também trouxe o óleo de prímulo e o óleo de borragem, como eu disse, eles têm o ALA, tem também o DA, né, que ajuda bastante na saúde da mulher. Tem também uma questão ali de ajudar na pele. Ele é bem legal para a saúde da mulher. E trouxe também alguns suplementos que ajudam ali, por exemplo, a mulher que tem muito apetite muito alterado, o Psyllium, a mulher que tem uma ansiedade ou uma insônia, o 5-HTP, né, que é a base ali do triptofano. Tem também a mulher que tem muito edema, então acumula muito líquido, o óleo de borragem. A mulher que tem muita alteração de memória, a cúrcuma. A mulher que tem muita cólica, a cúrcuma longa. Então, esses são exemplos de suplementos que são legais para a saúde da mulher. Muito legal. Eu percebi que você toma bastante água. Tomo. E aí eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade de tomar água. E o nosso corpo tem uma grande quantidade, né? Uma porcentagem de água. Faz mal tomar muita água? Faz mal tomar muita água, mas assim, tem que ser muita água. Mas muita água. Porque assim, a água, a gente pensa que ela hidrata, mas não é bem assim. Sabe quando você tá com diarreia ou quando você tá com algum vômito? Você não tem que tomar soro? Por quê? Você precisa de ter água, açúcar e sal para entrar dentro da célula, porque só a água não entra sozinha dentro da célula. Então, água, primeiro ponto, precisa ser uma água de boa qualidade, tá? Então tem que ter um pH bom, tem que ter ali uma boa quantidade de elementos da própria água e tem que ter uma quantidade ok. Qual é a quantidade? 0,35 ml por quilo de peso da pessoa. Então a galera em casa aí pode fazer o cálculo. Sim. Por favor. E saber a quantidade por dia. Por dia, isso, por dia. E só lembrando que tem casos, por exemplo, a dengue, cara, você precisa aumentar muito o seu consumo de água. E não é só água, é de líquidos, né? Então, soro, água de coco hidrata pra caramba. Então tem ali alguns componentes. Quando alguém tem pedras no rim, fala, nossa, agora eu tenho que aumentar a quantidade de água e eu estou bebendo água. A pessoa fala como se fosse um troféu beber água. Dependendo dos casos, eu acredito até que seja um troféu. Por exemplo, um paciente que está com dengue. Cara, para ele é muito difícil tomar água. Então, por exemplo, recentemente o Nelson teve dengue. Ele estava tomando 8 litros de líquidos por dia. E é muito difícil porque ele tem um enjoo, tem a náusea. Então, tem que tomar água, gente, não tem jeito. Mas eu não gosto. Faz uma água saborizada, começa de pouquinho, né? Ingerindo de pouquinho. E vem a situação, por exemplo, quando o frio vai chegando, as pessoas... Né? Eu digo as pessoas porque eu não me incluo, porque eu tomo bastante água. Toma bastante água. Mas eu conheço, sim, pessoas que às vezes trocam por outro tipo de bebida, né? Não alcoólica, mas não é a mesma coisa, sabe? O nosso corpo não precisa sentir sede para a gente tomar água. Perfeito. O ato de você sentir sede é uma resposta de socorro já do organismo. Preciso tomar água. Né? Então tem que tomar mesmo sem estar com sede. Isso é muito complicado porque quem toma, por exemplo, você que toma bastante água, você vai falar, nossa, eu tô com sede, porque a gente tem alterações, né, na boca, né? Não é aquela sede. E a água é super, super importante para o corpo. Muito legal. E aí, Wayne? Muitas informações, coisa, né? Meu Deus, e umas palavras muito diferentes, assim, que só a Thalita ou a da área dela, né, para conseguir dominar tudo isso. Às vezes você pega uma bula, assim, de remédio, fica tentando falar um palavrão ali. Palavrão vocês entenderam, né? Uma palavra grandona, grande, né? Isso. E, Thalita,
Parabéns por tudo isso que você faz, essa transformação causada na vida das pessoas, principalmente das mulheres. Obrigada. E tudo isso vem sendo um presente para toda a igreja, para as pessoas que você estende aí esse dom. É um dom, né? Não sei quando você foi chamado para nutrição, se você já tentou algum outro tipo de faculdade antes disso, mas encaixou na pessoa certa. Né? Eu passei para psicologia. Então, essa era a minha ideia, assim, ser psicóloga. Que não deixa de ser, né? Imagina que a pessoa... Você precisa ajudar a pessoa a mudar a cabeça, a forma de pensar, né? Para que ela comece a ter uma alimentação diferenciada. Sim, sim. Principalmente da forma que eu trabalho. Hoje em dia a gente tem várias linhas na nutrição. Eu gosto muito da nutrição comportamental, né? Que é entender, olha, a rotina da pessoa, o comportamento alimentar, aquilo que está associado com o ato de comer dela. Algo mais pra gente? Não, encerramos. Essa parte é porque foi uma aula, né, Wayne? Foi uma aula, exatamente. E talvez você não vai ter o acesso direto a esse material, mas dentro do Comunicast, dentro daquilo que a Thalita explicou, você tem o áudio e vídeo, e volta e assiste, e encaminha, compartilha para quem você quiser, assiste quantas vezes você quiser. E deixe também os seus comentários, porque dúvidas, através do Instagram a gente pode encaminhar essas perguntas para você e você assim então responder e também nos devolve e assim nós vamos compartilhando. Combinado. E eu aguardo um próximo convite, tá? Já quero voltar outras vezes. Com certeza. Eu já ia falar sobre isso, né? São tantas frentes que você falou que com certeza dá para se aprofundar muito mais, né? Quantas dúvidas vão surgir de quem está nos assistindo, de nós mesmos, né? Começar a refletir sobre isso, sobre essa aula que nós tivemos aqui. E com certeza terão outros momentos onde você estará aqui compartilhando todo esse conhecimento aí que você tem. Combinado. E você estava falando sobre aquilo que a gente ingere, quem nós somos, né? Tem aquela frase, dizem com quem andas eu te direi quem és, né? Acho que eu poderia também dizer o que comes vai te mostrar como que é a sua saúde, como que você vai agir. E na Bíblia fala, né? Nós somos templos do Espírito Santo, né? E para a gente compreender aquilo que Deus quer nos falar, ou ter um momento de comunhão, eu preciso estar não só com o meu espiritual, com o emocional, mas também com a minha saúde, né? Física, o alimento. Então, para eu ouvir a voz do Espírito Santo, para eu entender aquilo que Deus quer falar comigo, ou a conversa que eu vou ter com ele, eu preciso estar com essas coisas alinhadas, né? Então, se eu tenho uma alteração hormonal lá, se eu estou com muito sono, como que eu vou falar com Deus? Começar minha oração, já estou dormindo, né? Ou então, não vou ter esse foco para dedicar um pouquinho de tempo. Então, quando você falou, é o físico, é o emocional e o espiritual, né? Então, é um pilar assim que se constrói. E um não deixa de existir sem o outro, né? Porque quando a gente tem tudo isso, a gente se torna mais completo, né? Sim, e é super legal trazer que o desbravador e o aventureiro trabalham esse pilar. Sim. E isso é muito legal. Então, até, às vezes as pessoas não precisam ser adventista, Sim. né? Ela não precisa fazer parte da comunidade adventista. Mas ela pode colocar seu filho, ela pode fazer parte. E eu tenho certeza que isso vai integrar muito, muito, muito para a vida dela. Para ajudar mesmo, na família. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui é o quanto isso muda. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa deficiência de vitamina D, uma deficiência de vitamina B12, isso vai alterar completamente a vida espiritual dessa pessoa. Uhum. Eu gosto de atender alguns pacientes adventistas que, quando eles voltam assim de retorno, principalmente quando a gente começa a suplementação, fala, olha, cara, como que tá boa a minha vida espiritual, como que isso me ajudou. Cara, para mim isso é um ótimo feedback, um ótimo feedback, que eu consigo ver a obra de Deus ali através de mim, sabe? E eu não quero falar que sou eu, não. Isso é através dos alimentos que Deus deixou, sabe? Todo esse material, toda essa lógica é de Deus, né? O nosso corpo, ele é muito bonito. E principalmente quando a gente pensa no corpo feminino, que consegue gerar, que produz o alimento mais completo do mundo, que é o leite materno. Uhum. Então, é algo muito, muito, muito de Deus. Eu me sinto muito grata por Ele ter me permitido participar um pouquinho, entender um pouquinho, assim, bem pouquinho, sobre
esse corpo maravilhoso. Já entrando nessa parte espiritual que vocês estão comentando aqui, Thalita, chegando já ao final do nosso bate-papo, nessa primeira entrevista, porque vai ter mais por aí. Você tem algum versículo, porque agora você vai conversar com o pessoal que está assistindo, seja no celular ou até mesmo na televisão. Algum versículo que você traz para a gente, uma breve reflexão, e o convidado sempre ora no final. Eu trouxe um clássico que está em 1 Coríntios 3:16, que diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então, eu acredito de verdade que aquilo que nós comemos influencia quem nós somos e como vivemos, e isso vai afetar de diversas formas, inclusive a nossa vida espiritual. Eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós, sabe? E esse plano inclui ali cuidar da saúde. E às vezes você pode falar para mim, Thalita, mas eu não tenho dinheiro para comprar grandes alimentos, suplementos, para comprar castanha, açafrão que vem. Não precisa, sabe? Deus deixou tudo muito lindo, tudo muito organizado. E você consegue fazer boas escolhas alimentares. Então, esse é o meu desejo. Amém. Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos porque mais uma vez estamos em tua casa, falando um pouco mais sobre tua mensagem, Pai. Abençoe a cada ouvinte, abençoe a Wayne, o Igor, que o Senhor se faça presente na vida deles. E cuida dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos ouvindo, que essa mensagem possa chegar para eles de uma forma clara, de uma forma mansa e com uma forma como um alento mesmo, Pai. Se faça presente em nossa vida. Por Jesus, amém. 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 Muito obrigada pelo convite, gente. Foi um Mais prazer uma vez, estar com nós vocês. que agradecemos. E está aqui os contatos. Olha só. Até o meu Instagram. Nossa equipe técnica é demais, gente. Com QR Code. Então, você pode seguir aí as nossas redes sociais e o Instagram da nossa convidada, conhecer um pouquinho mais do trabalho, agendar uma consulta com ela, né? Exatamente. E ter esse bate-papo, olhos nos olhos, que com certeza ela vai ter muitas informações para te ajudar. Atendimento online, atendimento presencial, consultoria para empresas e as palestras, empresariais também. Completo. Então é isso. Nos encontramos então no próximo episódio. Muito bom ter você aqui conosco. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe e nos vemos logo, logo. E você que não assistiu os outros, tem aqui no canal da comunidade. Você pode assistir os outros episódios também, assim você vai acompanhando todos. Compartilhe. Sempre vai ter alguém que precisa dessas mensagens específicas que você já acompanhou. Então, pense naquela pessoa e encaminhe o vídeo para ela. Isso mesmo. Até a próxima.